Já comecei? Já estou ao vivo? Eu acho que sim. Eu acho que já estou ao vivo. Estou vendo as pessoas entrando. Agora sim. Opa, já vi Diane. Legal. Deixa eu ver. Deixa eu chamar aqui a Diane, já começar com ela. Tá conectando. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Diane? Oi, Legal! Tá me vendo, me cheguei. ouvindo bem? Otimamente, você. Muito bem. Acho que um pouquinho baixo, deixa eu aumentar. Não sei se é o meu áudio. Ué, Agora sim. Acho que era o meu que estava é? muito baixo. Show. Você tá me Então ouvindo tá. bem? Eu estou. Pessoal que tá aí, vocês podem dar um joinha pra gente, se conseguem ouvir e ver a gente bem? Coloca um joinha pra gente, uma mãozinha aí, só para ter um feedback, pra gente saber se vocês estão conseguindo ouvir e ver a gente bem. Gostou do meu fundo, Diário? Já que você gosta de surpresa? Adorei. Eu falei, gente, tem que aprender a fazer essas coisas. Já que você gosta de surpresa, então eu vou surpreender a Diário. Vou dar surpresa pra ela. Tem que ser surpresa. Live tem que ser surpresa. Não pode ser nada de improviso. Não pode ser nada combinado. Tem que ser improviso, assim que eu coloco. E eu acho que assim, falar de relacionamento a dois, ainda que tem os seus desafios, né? Tem tudo a ver com o momento romântico. E como eu sou romântica, eu falei, gente, esse fundo tá super a ver com a live, né? Você é romântica, Johnny? Olha, eu sou na medida do possível. Eu não sou aquela romântica assim do não. Mas eu sou Aham, romântica quando preciso ser, né? tá, Essa legal. questão de, essa questão de ficar assim, colocar apelidos, mimimi, momomó, mumumu, não sou, nem eu, nem meu esposo. Ainda bem que eu casei com uma pessoa que também tem o mesmo meu perfil semelhante, isso também é importante dentro do casal, ter a semelhança, né, entre a forma de pensar e de ser, então isso também contribui muito para o relacionamento, já é até importante colocar isso já, né? Aham. Não, e a gente hoje vai conversar muita coisa interessante, né? Eu até coloquei no post, né, Jenny? Mesmo quem não tá se relacionando, eu penso que sempre pode aprender coisas e pode agregar. Quem sabe no futuro relacionamento já no level que vai estar aqui entendendo, compreendendo na live para a futura relação, né? Acho que sempre agrega, com certeza. E não só isso, é entender como que funcionam os relacionamentos, né? Porque quando você já sabe como funciona, você já conhece o caminho, fica mais fácil de você saber o que você quer ou não para sua vida. Então isso também Sim, contribui muito. com certeza. Algumas pessoas já estão entrando. Até porque a gente, quando começa, até o pessoal entrar, leva um timezinho, né? Mas por conta da hora, a gente tem muita coisa interessante para a gente conversar, né? E a gente sabe que a gente tem um tempo limite aqui, que a gente quer salvar a live, então é importante que a gente consiga conversar tudo que foi preparado com carinho dentro do tempo, para a gente poder conseguir gravar e levar essa conversa para mais pessoas também. Bom, quem está aqui que eu estou vendo já me conhece, só a tia Angélica que eu não conheço, né? Mas de nome assim, só ela que eu identifico que não. Os outros nomes que Eu eu já conheço. passei ali É do meu é da sua Instagram rede, ela. né? Tá, Isso então, aí, ó, Angélica. tia Angélica, Marilda, Neide já tá aqui, vi que Thalita também tá, minha mãe também, sabe que eu gosto de participação, de interação, né? Então, tia Angélica, você que não me conhece, pode abusar, usar à vontade o chat, colocar coraçãozinho, aproveitar esse aviãozinho aí que tem aí embaixo, que compartilha a live com outras pessoas. Olha, eu tô vendo o coraçãozinho subir, é isso aí! Isso, inclusive, ajuda a gente a identificar para a ferramenta do Instagram que vocês estão curtindo a live e ajuda a compartilhar, fazer com que a live chegue para mais pessoas, tá? Bom, gente, começando então para a gente poder não perder tempo por conta do time, aí eu estou de olho no cronômetro, Ediane, por conta do tempo voa, ainda mais quando o assunto é Sim. super interessante, de pisca o olho, acabou o tempo, né? Mas, assim, esse tema é um tema extremamente importante, não só na pandemia, mas na vida como um todo, né? Então, caso surjam algumas perguntas
Eu peço sempre para que vocês coloquem letras altas para que eu possa. Eu vou ficar de olho no chat, até porque a Diane deve ficar mais concentrada no que ela preparou para compartilhar com a gente. E vou estar anotando as perguntas para a gente deixar para o final, tá? Até porque pode ser que muita coisa ela já vá esclarecendo ao longo da fala dela, né? É importante a gente também ressaltar que esse é um tema muito complexo, muito amplo, né, Diane, que eu digo, dá margem para ser falado muita coisa. Então, infelizmente, não tem como a gente esgotar esse assunto aqui. Mas o importante é que a gente possa trazer pelo menos esclarecimentos básicos, que as pessoas consigam compreender um pouquinho melhor, a gente trazer luz, né, trazer compreensão aí e dicas também que a gente entende o quanto que é importante nesse momento aí difícil que a pandemia aí nos convida nesse desafio, né, de se relacionar primeiro com esse mistério da pandemia e todas as adversidades que ela traz junto, né, todas as situações que a gente vai estar conversando inevitavelmente, e também para o casal, né, e como que fica essa relação entre eu e a pandemia, entre eu, o meu companheiro, ou minha companheira, e a situação aí do coronavírus, como que o nosso relacionamento a dois fica, né? Então, é importante a gente só ressaltar isso, tá? Para quem não me conhece, me apresentando muito rapidinho, eu também, assim como a Ediane, sou psicóloga, sou coach, analista comportamental. Como que eu conheci a Ediane, né? Para quem não sabe, na época que eu era casada, a gente procurou a Ediane como uma referência em terapia de casal. E muito interessante que naquela época eu jamais imaginava estar aqui hoje nessa parceria falando sobre relacionamento a dois. Ironia do destino, né? É verdade. Por isso que eu gosto muito da vida, né? É muito legal. Com certeza. E aí, primeiramente agradecer, Diane, obrigada por você ter topado estar aqui, contribuindo, levando esclarecimento, ajudando as pessoas a compreender, contribuindo um pouquinho, agregando um pouquinho para a vida delas, né? Então, gratidão, obrigada de coração por você ter topado esse desafio aí, de falar desse tema tão interessante, tão importante aí para as pessoas. Queria, então, te convidar para você se apresentar e já ficar à vontade para iniciar o assunto para a gente já não perder muito tempo. Tá bom, então eu agradeço também o convite, né? Porque é sempre bom estar em qualquer lugar falando sobre, levando conhecimento. Eu gosto muito de compartilhar. Quem já acompanha minhas lives sabe que eu gosto de que as pessoas comentem, falem, porque a ideia é essa, é um bate-papo para você formar um grande diálogo, para não ficar um monólogo, porque aí você consegue entender o que aquela outra pessoa está pedindo, está solicitando, qual é a dúvida. Então, isso que é o bacana das lives, é realmente levar a informação a daquelas pessoas que estão precisando, às vezes, de uma fala para aquela escuta. Eu sou psicóloga, eu também tenho a formação em coach, mas não trabalho com o coach, só com a psicologia, tá? Eu não vou ficar falando aqui das minhas formações, tá? Porque eu não gosto, eu não acho bacana ficar aqui, sou formada nisso, isso, não. Da como que eu cheguei aqui, enfim. Quem quer conhecer meu trabalho, gente, entra aqui no meu Instagram, tem o meu site, dianemachado.com.br, porque lá vai estar todas as minhas formações, tem artigos, muita coisa assim. Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, me manda aqui também no privado, pelo meu Instagram, que quando eu puder, obviamente, eu vou responder, tá bom? Que eu acho que o objetivo mesmo é isso, a gente está aqui conversando, tá bom? Esse tema é um tema que eu adoro, eu amo, eu me apaixonei pela questão do casal e da família quando eu comecei a fazer a formação. Atualmente estou fazendo uma pós em conflitos familiares, que tem tudo a ver com o tema também, porque tem muitos casais que têm filhos e outros que não têm filhos. Né? Eu não sei se todos que estão aqui são casados. De repente, galera aqui casada, só bota um okzinho assim, só para eu ter uma noção de quantos casados nós temos aqui, só para compartilhar uma ideia, com a gente. Um dado, gente, interessante e triste, né? Eu vi na revista Pais e Filhos. Nessa mesma época, em relação ao ano passado, nós tivemos uma procura por advogados, né, buscando consultoria de advogados em relação a divórcio, 177%. Então, olha
o alto índice de procura em relação ao divórcio. E é exatamente isso que nós estamos passando nesse momento. São 3 situações. Ou os casais eles estão tendo uma aproximação, ou eles estão tendo um distanciamento e outros a questão realmente do divórcio. Agora, assim, o que realmente aconteceu para ter esse alto índice de divórcios ou de até mesmo de distanciamento? A grande questão foi o que? A mudança na rotina. Né? O quanto que, como que o casal estava se relacionando anteriormente. Essas coisas não surgiram do nada, elas não aconteceram do nada. Ah, simplesmente tudo parou, meu Deus, quem é você? Não. Então, assim, nós estávamos numa rotina aqui e do nada essa rotina foi o quê? Foi quebrada. Você encontrava o seu parceiro, sua parceira no final do dia, do expediente e finais de semana. Agora é o tempo o quê? Integral, 24 horas por dia. Então, como lidar, como gerenciar com esse novo modelo de relação? E aí a gente entra no quê? Nas bases da relação. E quais são as bases da relação? Uma delas, que é o principal, é o quê? O respeito. É o quanto que eu respeito a pessoa que está comigo, a questão do diálogo. Hoje os casais não conversam mais. Os casais não querem ouvir o que o outro está para falar. O que eu estou sentindo. Eu recebo muitos casais onde, quando você faz, às vezes, atividades, o que a gente percebe muito como terapeutas, meus colegas que estão aqui também, eu acredito que podem confirmar isso, os casais não se conhecem. Uhum. E essa questão do isolamento social simplesmente só aflorou aquilo que já estava antes escondido. Então, se tinha alguma coisa que não estava legal, que estava ruim, bum, agora veio à tona. Eu costumo sempre falar, Ediane, que toda situação crítica, toda situação difícil, e a pandemia é uma situação dessa, ela acaba colocando um holofote, né, em Isso coisas que aí. sempre existiram. Então é como se aquilo ficasse muito mais nítido, muito mais intenso, muito mais perceptível, e as coisas que antes passavam batido, a gente não dava tanta atenção, pela correria do dia a dia, por às vezes não estar muito tempo em casa com o companheiro, com a companheira, por não dar a devida atenção mesmo, não querer realmente parar para poder resolver aquele conflito. Pronto, a situação da pandemia veio e colocou essa luz de forma mais intensa e ampliou, né? Colocou mais Exatamente. perspectiva, né? Muita perspectiva. E aí os casais estão o quê? O que antes talvez passava desapercebido, agora não passa mais. Então os pequenos detalhes viraram grandes detalhes, vamos colocar assim. Então, só Uhum. que tem uma questão, tem muitos casais que, pelo contrário, eles aproveitaram esse tempo que para aprofundar, para afunilar ainda mais a relação. Tanto que eu coloquei, até compartilhei no meu Instagram, quando assim que eu enviei a divulgação, um casal que eu atendi há uns anos atrás, eles me deram feedback, que eu até postei no Instagram, aonde eles se aproximaram. Eles, por Uhum. exemplo, ao contrário, eles utilizaram esse tempo para poder retornar, de repente, aquele tempo que eles não conseguiam estarem juntos. E essa é a grande questão do casal, é entender por qual motivo que eu estou junto com aquela pessoa. Por que antigamente a gente tinha tantos casamentos com relações abusivas, e que na realidade ainda tem, tanto que a gente tem aqui nesse momento o grande índice também do aumento da violência doméstica, que eu não vou entrar nessa esfera porque não é minha especialidade, tá? Violência doméstica, tá? Então, sei o básico que todo psicólogo sabe, mas assim, a Uhum. fundo de dados, realmente eu não sei. Mas assim, por que eu quero trazer isso? Porque antigamente as pessoas se mantinham nas relações porque um dos valores do casamento era qual? Era manter aquela relação, custe o que custar. Era uma vergonha Uhum. para a sociedade você separar. Era como se fosse uma agressão. Você não tinha competência para manter aquele casamento. Ou então situações de mulheres que eram as donas de casa e que tinham que, às vezes, que se manter naquela relação porque não tinham como, talvez, se sustentar através de um pós-divórcio. Só que com o passar dos anos, a nossa sociedade e a velocidade das informações, tudo isso foi mudando. E hoje, um dos valores que predomina é o que? É o da felicidade. Então, Uhum. hoje, o valor eu quero é ser feliz.
Então, Uhum, quando o casal separa, muitas vezes um casal separa, ele não está separando porque ele quer ou porque ele não tentou lutar pelo aquele casamento. É porque uhum, muitas vezes eles pararam para conversar e eles avaliaram o quê? Que a dor e o sofrimento está maior que o benefício de estarem juntos. uhum. Agora, chegar a essa conclusão é muito difícil. Tem que ter uma Sim, maturidade do casal. sim, E sem chegar a essa dúvida. cumplicidade de um do outro, conseguir perceber isso e encarar isso, também é dolorido. Porque às vezes tem Uhum, sentimento naquela relação. Só que acontece, os valores estão se chocando. uhum, Que isso também é algo que acontece hoje e que está acontecendo dentro dos casais no isolamento social. Começou a ter, afunilar, como eu coloquei, ter essa convivência, hiperconvivência, e que tudo que é em excesso faz mal, tanto o excesso de estar junto como de não estar junto, não é saudável. Né? Então a gente uhum. tem que colocar isso. Tanto que eu coloco assim, gente, tenha seu espaço dentro de casa. Cada um tem que ter. As pessoas dizem, ai, Diana, mas meu apartamento é pequeno, não tem. Eu falei, cara, vai para debaixo da mesa. Sabe, vai pro banheiro, qualquer coisa, sabe? Não, tipo, quando a criança não brincava de estar debaixo da mesa, pra ficar lá escondida quando queria sumir da nossa mãe, de alguém. Eu fiz muito isso. Então, assim, Fazer faz cabaninha. isso. Faz cabaninha, faz cabaninha de lençol, entendeu? Na sala, sei lá. Para ter seu espaço, a gente precisa ter a Sim. nossa individualidade. E hoje os casais estão esquecendo. Né? Uma das coisas, gente, que eu coloco muito pro casal que chega é assim: o que, que é o símbolo, né, da aliança, os dois círculos? É o eu, o tu e o nós. Olha a interseção do nós. Olha o tamanho da individualidade de cada um e olha o nós como que é. Então, assim, no momento em que o casal, eu deixo de ser eu começo a só vivenciar a vida do outro, eu vou entrar inconscientemente, talvez, num relacionamento que é abusivo. E eu começo a me Uhum, doar, me doar, me doar, me doar, e chega um momento em que eu perdi minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero. E aí eu faço o uhum, quê? Muitas vezes eu quero culpar o outro. E aí, às uhum. vezes, entre os atritos, as discussões. Então, assim, é importante o casal ter o seu espaço. Eu, hoje de manhã mesmo, eu brinquei muito com meu marido, porque, assim, isso também é uma dica para todos os casais, tá? Não tem que fazer tudo junto, tá? Eu pergunto, você, antes da pandemia, você fazia tudo junto? Vocês tomavam café junto? Vocês almoçavam junto? Vocês jantavam junto? Eu acredito que não. Eu acredito que o quê? Que você podia, se você trabalhasse com essa pessoa, você podia, de repente, talvez ainda fazer, mas todo dia, como a gente está agora, eu duvido, gente, desculpa. Pelo menos 90% das pessoas não faziam. Aí, por exemplo, assim, eu e meu marido, nós estipulamos o café da manhã. Tomarmos. Hoje, como eu tinha live, eu acordei mais cedo, comecei a arrumar minhas coisas, e fiz o café e tomei o café sozinha. Gente, pra quê? Deu ruim. Que era o momento Juro. de vocês. Isso, exatamente. Aí o que que ele falou? Ele falou assim, poxa, você não me esperou tomar café? Aí eu falei, eu falei assim, mas depois a gente almoça. Eu falei, valeu, almoço. Eu falei, olha, isso vai ter vou colocar isso no tema da live. Porque ele, como assim? Eu falei, porque eu vou falar hoje sobre essa questão do casamento no isolamento. Eu falei, quer exemplo melhor do que esse? Do que, Aham. do que colocar? E é isso, gente. Então, assim, tenha o seu espaço. Né? Eu não sei o que que você percebe, Débora, das pessoas que você está atendendo, se isso está acontecendo, né, dos casais quererem uma cobrança de querer estar o tempo todo junto, como se o outro fosse posse. E eu digo, gente, lamento. Pela física, nenhum objeto consegue ocupar o mesmo, né, o mesmo espaço, dois objetos no mesmo tempo, no mesmo espaço. Não tem como. Então, É, assim, e assim, lamento. um parêntese, né, Diane? Sim, Eu tive um entendimento de que se a gente está tendo uma relação de posse, de controle, cabe o questionamento se realmente isso é amor, né? Que amor liberta, né? sim, E aí essa com liberdade de certeza. você respeitar o espaço do outro, de você respeitar a individualidade do outro. O outro não tem que fazer tudo no seu tempo. Cada um tem desejos e necessidades diferentes, né? E aí respeitar essa diferença, isso faz toda a diferença para a relação, né? Sim.
Outra coisa também, né, é assim, isso só potencializa, né, a insegurança em relação que eu tenho, né, a minha insegurança em relação, às vezes, naquele relacionamento. A questão da posse, porque você achar ali que você tem que estar ali como se fosse um cubinho, né, onde sufoca a outra pessoa, e essa outra pessoa, com o tempo, faz o quê? Só quer se distanciar. Uhum. Uma coisa que eu acho muito importante eu colocar aqui é que, assim, nós estamos num momento, assim, de muito estresse, né, de muita irritação, pelo fato de, eu digo assim, a sensação que eu, Ediane, tenho é que a gente está num laboratório, sabe, onde nós somos o experimento. Big Tá? Brother da pandemia. A Beth, cheguei. É isso. É quase isso, como se a gente tivesse um enorme laboratório onde nós fôssemos o experimento. Em que sentido que eu coloco isso? Porque é algo novo, é algo que nós não conhecemos, é algo desconhecido. Então, assim, a gente não tem noção de o que vai acontecer, como que está. Não, é tudo muito incerto. E a incerteza gera medo. E isso que é Uhum. importante. O medo, gente, para quem não sabe, ele está na mesma área, tá? Do cérebro, entendeu? Que a raiva. Na mesma região cerebral que a raiva. Então, o que que acontece? Quando você, às vezes, está muito estressado, muito ansioso, você muitas vezes também fica o quê? Irritado. E a nossa tendência é o quê? É descontar no outro. É terceirizar a culpa. A nossa Uhum. tendência é fazer isso. É querer colocar ali para aquela pessoa o que está me incomodando. Só que isso vai dar o quê? Vai dar atrito. Porque a outra pessoa vai, muitas vezes, corresponder também àquele atrito, aquele ataque. E nisso vira o quê? Uma discussão. E aí o casal, ele começa o quê? Numa guerra de quem pode mais e de quem pode menos. Quem manda na relação? Eu digo, gente, ninguém manda na relação. Relação é uma via de mão dupla, é uma troca. Não pode Uhum. ter um achando que manda mais do que o outro. Não. Tá? Então, assim, entenda isso. Então, quando a outra pessoa estiver irritada, estiver com medo, escuta, acolha essa pessoa. Alguém tem que ceder. Isso é uma das dicas que eu coloco sempre. Ah, mas toda hora eu cedo. Não, peraí, então vamos conversar. Então, é importante essa conversa, esse diálogo com o outro. Precisamos parar e refletir sobre o meu comportamento. Eu também tenho que ter um processo de autoconhecimento e de reconhecimento de quem sou eu e de quem sou eu nessa relação. O que que é viável para mim e o que que não é. Né? Então, assim, isso Uhum. é importante. Então, quando a outra pessoa estiver irritado, te soltar uma pérola daquela coisa bem delicada, né, para não dizer o contrário, o que que você tem que fazer? Ou você conta até 10, né? Aquela coisa do respirar, acalmou, pergunta para essa pessoa, olha, aconteceu alguma coisa, você quer conversar de repente comigo? Tem certeza que é comigo que você está irritada? Porque assim, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados, perdão, por alguma informação, por alguma coisa, então a gente está com medo em relação à parte financeira, a questão da saúde, a questão mesmo da família, nós não temos mais aquela troca que a gente tinha de conversar com os amigos, hoje tudo é online, tudo por telefone, e nós somos seres que nós somos para ser livres e não para ficar numa gaiola, numa jaula, como a gente está supostamente, só que na nossa casa, em vez de ser uma gaiola dentro de casa. Então a gente não está podendo mais ter aquela troca que a gente tinha do afeto, do abraço apertado, fazendo. Né? Então aquele momento que às vezes você tinha de um atrito com o teu parceiro, que você ia para academia, malhar, ou então que você, vou aqui no bar da esquina comer um pastel, ou tomar um chopp, qualquer coisa, você não tem. Então, assim, o casal hoje em dia, ele tem que ter muita criatividade para poder fazer o quê? Manter aquele uau da relação dentro de casa. E até esse momento de individualidade, né, Ediane, Sim, é um momento também da pessoa se reconhecer como que ela pode liberar essa tensão, essa preocupação, essa ansiedade, para não ter que descontar no parceiro ou na parceira, né? E sim, por isso o exercício de autorreflexão, como que eu estou me sentindo, e também a tolerância do próximo, do companheiro, da companheira, de entender que aquela raiva pode não ser feita
ocasionada por você, e sim por alguma coisa que seu parceiro, sua parceira está sentindo que não é seu, Sim. e é importante esse autoconhecimento, essa reflexão para saber o que é meu, o que é do outro, e junto com essa compreensão, essa tolerância, ambos sentarem e terem um diálogo, como essa escuta que você falou, né? E procurar, né, de forma de mais compaixão, de tentar entender de que forma que eu consigo ajudar o meu parceiro, minha parceira, né? Manter esse frescor, vamos colocar assim, do casamento, nesse momento, gente, é muito difícil e é um desafio para todos os casais. Eu falo isso porque eu também sou casada, né? As pessoas dizem assim, você é tem isso, as pessoas têm essa crença, gente, que psicólogo tem que ser zen, né, que psicólogo não tem problema. Eu falei, gente, psicólogo tem problema sim, tá? Também, ele também é pessoa. Então, nós também temos. Então, assim, também tem ali dentro de casa, eu também sou uma pessoa, também tem uma relação ali com o outro. Entendeu? Então, assim, é bacana a gente expor isso, porque às vezes as pessoas colocam assim, na terapia mesmo, as pessoas perguntam assim, Ediane, como é que você faz tal coisa com o teu marido? Como é que você, digamos, o casal chegou com um problema, tem ou não conta conjunta? Exemplo. Eu vou dizer, olha, o que vai mudar eu falar como eu e meu esposo fazemos? Por quê? Porque cada casal tem sua dinâmica. Sim, total. Então, uma das coisas que está acontecendo hoje no isolamento é o quê? As pessoas estão comparando a sua relação com a do amiguinho. Então, as pessoas ficam comparando a sua relação pela rede social. E comparação sempre traz sofrimento, né, Ediane? Nunca dá certo. E sem contar que, assim, o que você vê na rede social nem sempre é uma verdade. É só uma parte. Então, exatamente. Tanto que a gente tem várias situações aí de tragédias, infelizmente, de finais infelizes, tristes, que nós já vimos nas redes sociais, que vieram à tona, e que quando você vai olhar o Instagram daquela pessoa, o Facebook, Twitter, seja o que for, é um casal lindo, maravilhoso. Então, assim, para de cobrar do seu parceiro, da pessoa que está com você, porque você não faz o café da manhã. Fulano, o marido faz. Será que faz? E mesmo que se fizer, que bom para eles, é uma relação deles. Então, assim, é entender que cada casal tem a sua particularidade. E respeitar é criar a sua. Então, senta e conversa. Se eu quero, por exemplo, massagem no meu pé todo dia antes de dormir, chega pro teu parceiro e fala, olha, tem como você fazer, talvez vai entrar num consenso, vai dizer, olha, todo dia não, mas de repente terça e quinta eu posso, pode ser? É isso. Negociar, né, Jane? A negociação, que aí a gente entra numa outra discussão que está tendo muito em relação aos casais de hoje. Rotina de casa. As pessoas estão brigando muito pela rotina de casa. Porque eu fiz isso, você não fez. Não sei o pessoal que está assistindo que isso acontece. E é o quê? É o negociar. Vamos perguntar, quem está passando por isso que a Diane está falando? Coloca eu aí no chat, por favor. Quem está tendo essa dificuldade com divisão de tarefas de casa? Vamos lá, Diane, enquanto o pessoal vai respondendo. Vamos ver se... De repente daqui ninguém tem, né? Talvez tenha, a gente não sabe. A Márcia colocou aqui. Tem que aguardar o momento certo de falar. A Dora falou que precisa contar até 1000. Não até 10, até 1000. A Neide já se identificou que está tendo essa dificuldade de dividir as tarefas de casa. A Drica também. Então, já temos 2 pessoas aí que estão se deparando com esse desafio, né? Aí, o que eu falo, né? Qual é o conselho, né, o direcionamento que eu dou para os meus clientes? Tudo que eu tenho é fazer uma planilha mesmo, bem TCC. Tudo que tem dentro de casa para fazer. Sentar assim, olha, disso aqui, o que você pode fazer? Porque eu falo, gente, a casa é dos dois, tá? A casa não é minha e nem do outro, né? Vou contar uma particularidade aqui para vocês, tá? Quando eu casei, a pessoa falou assim, nossa, quem viu o teu marido e vê hoje fazendo as coisas? Eu falei, porque ele casou comigo, ele não casou com uma diarista. Boa. E a mesma coisa em relação a ele, né? Tem que ser uma troca. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Então, assim, é sentar com a pessoa e dizer, olha, o que você... não lava o banheiro por nada. Ok, então a louça você lava?
Ou então a roupa você estende? Porque eu digo, gente, a comida do supermercado não chega sozinha na sua casa, a sua roupa não chega limpinha no armário. Então, o que cada um vai fazer? E nesse momento, como também não pode receber pessoas, né, que é a terceirização, às vezes, do serviço, ou de uma cozinheira, ou de uma diarista mesmo, para fazer as coisas para a gente, e que faz realmente o ciclo da vida girar, né, a parte econômica, né, do país girar, não está acontecendo. Então, quem tem que fazer somos nós, até por uma questão de segurança, de saúde. Teve uma pergunta, né, que foi enviada para mim, que eu vou adiantar, Tá bom. que é a questão que a pessoa colocou assim, Ediane, eu tô com um grande problema, porque eu me cuido, eu tenho todos os excessos de cuidado, quando eu saio na rua, eu uso máscara, luva, chego em casa, tomo banho, todo aquele processo de higienização que a gente já conhece. Mas o meu marido acha que é frescura, que é besteira, e ele simplesmente chega e larga a máscara em qualquer lugar, e eu não sei mais o que fazer. Então, assim, isso, gente, eu não sei se está acontecendo com alguém, se vocês sabem, mas aí a gente está lá no princípio primeiro, é o respeito. É o quanto que eu respeito a individualidade e o espaço do outro. Porque se eu não acredito, se essa é a minha verdade, é isso, é a sua verdade. Eu não posso querer impor a minha verdade para outra pessoa. Que é aquela questão, nós temos 3 verdades, a minha, a do outro é desconhecida. Então não adianta eu querer impor para aquela pessoa alguma coisa que só vai causar o quê? Atrito, discórdia, discussão, distanciamento e talvez até mesmo uma separação. Então, se eu não acredito que usar máscara, se eu não acredito que lavar a mão, nada disso vai adiantar, ok, é um direito que você tem, mas você não pode querer obrigar a outra pessoa a acreditar nisso, porque você está invadindo o espaço e a segurança e a individualidade daquela outra pessoa. E toda relação, todos nós temos o que? Os nossos limites, as nossas fronteiras. Então, para um relacionamento dar certo, é importante também a gente respeitar as fronteiras de cada um. E quando eu tento invadir e obrigar algo, dá errado. Tanto que a gente vê aí situação de, né, vários casos aí, que eu não vou entrar numa questão política, obviamente, de obriga daqui, obriga dali, e dá o quê? Da atrito, da discussão. Então, assim, vamos respeitar. Então, o princípio de tudo é isso, é o quanto que eu respeito. Então, no momento em que um parceiro ali não está respeitando a minha opinião e a minha vontade, é hora de eu repensar em que relacionamento eu estou. Né? E quais são os valores dessa relação? No que está baseado essa relação? Tá? Então, assim, isso é algo bem bacana assim, de ser pensado e de refletirem, tá bom? E assim, só complementando, Ediane, eu penso que a gente tende a se relacionar com o outro achando que o outro adivinha o que a gente está pensando. E ninguém tem bola de cristal, né? Isso aí. Por isso que a comunicação é uma das bases da relação também, assim como o respeito, né? Então, se a gente se dispõe internamente a sentar com o companheiro, com a companheira, e conversar como se sente em relação à atitude do outro, sempre colocando para você como que você se sente, né? Isso, de repente, já ajuda o outro a ter uma dimensão que antes ele não tinha. Antes ele achava que era só excesso, que é um capricho, que não tem necessidade disso tudo. Mas quando a gente senta e a gente conversa no sentido de colocar as preocupações, de como você se sente em relação a essa situação, ao risco que existe de trazer uma contaminação, né, por bem, por amor ao próximo, que você está tentando trazer todo o cuidado para dentro de casa, por amar o companheiro, isso coloca muito teu sentimento na comunicação. Talvez isso sensibilize o companheiro ou a companheira, né? E talvez ele possa, poxa, então, talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de cuidado. Talvez não no rigor que a pessoa tenha, mas talvez ele vai se policiar mais por entender que é uma situação que existe um risco de fato, né, Ediane? A gente sabe disso, as informações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, está aí para todo mundo. Né? Às vezes a gente também se depara, né, Ediane, com pessoas que não acreditam por não verem o vírus. Precisam enxergar para
A gente precisa ver para crer. Muita gente pensa assim, Mas sabe o que né? eu falo para essas pessoas quando me colocam isso? Preciso ver de você enxerga o ar? Pois é, Você pois é, respira, pois é. Esse que é o né? ponto, né? Então, assim, existe um risco sério, isso não é brincadeira, né? Mas eu acho que a comunicação a dois, que é desafiadora justamente porque cada um pensa de forma diferente, cada um age de maneira diferente, para a gente poder chegar a esse consenso da negociação, precisa muito pela via do sentir. Como que a pessoa se sente nessa situação e se sente em relação à atitude do outro, do companheiro, da companheira. Talvez isso já leve a conversa para um outro caminho. Talvez, não sei, quem mandou a pergunta possa experimentar, tentar, né? Talvez seja uma outra estratégia. O conversar é sempre o principal. E a grande questão é quando eu coloco também, gente, o quê? Quando você for conversar com a pessoa, se você estiver muito irritado ou estressado, imagina um grande semáforo assim na sua frente. Vermelho, amarelo e verde. O vermelho quando está com raiva. Aquela coisa assim, querendo matar. O amarelo é a tensão, não é? Então, assim, pensa, processa, respira, até 1000, quando a nossa amiga colocou, até 10, isso aí não importa. E o verde será que eu realmente preciso colocar isso dessa maneira? Será que não tem uma outra forma de eu colocar? Na Gestalt, Uhum. a gente trabalha muito com o como. É o como eu vou falar, como eu estou me direcionando a outra pessoa. Então, assim, eu estou tomando aqui minha aguinha. Uma coisa é chegar para a pessoa e dizer, olha, me dá esse copo d'água. Outra coisa é perguntar, olha, será que você, por gentileza, podia me alcançar esse copo de água? Eu estou pedindo a mesma coisa de maneiras diferentes. E isso o Uhum. casal tem que perceber, porque com excesso de convivência, o casal ele começa como eu falei, ficar estressado, então ele começa o quê? Dali aos atritos, as pequenas agulhadas, né, mini agulhadinhas em quem está junto com você. Quem colocou Uhum. ele precisa respeitar? Sim, precisa respeitar, tem que respeitar. O casamento ele é a base da relação, é o respeito, é uma troca, na realidade, né? Tem que ter Uhum. essa troca para poder dar certo, né? E A pa- gentileza no momento tenso faz toda a diferença, né, Ediane? Sim, No momento de tensão, como a gente está vivendo, ter essa gentileza, esse cuidado com o outro, a maneira como a gente fala, às vezes pode evitar muitos conflitos. aquela questão assim, se eu tô estressado, se eu tô irritado com principalmente nós mulheres que temos a famosa TPM, o que a gente pode fazer? Avisa, informa. E o homem também pode fazer, ou a parceira, se for o caso, né, colocar, fazer o quê? Olha, hoje eu não tô legal, eu tô irritada, hoje eu tô um cão. Então, assim, evita falar comigo. É importante ter essa fala aberta, sem medo, sem receio do que o outro vai pensar. Tá? Então, assim, Uhum, no momento em que eu tenho que ter dedos para falar com o outro, mais uma vez é a hora de repensar como está a minha relação. E aí, gente, o que acontece? Existe terapeutas de casal. Né? Então, assim, não só eu, como outras colegas também. Então, muitas vezes, porque as pessoas falam assim, Diane, não tem mais conversa aqui em casa, a gente não consegue mais conversar, não existe diálogo, aqui é toma lá da cá. Se tem sentimento, se tem amor, procura um profissional, uma pessoa para facilitar uhum, essa comunicação e entender o que está acontecendo nesse momento, para de repente ver se antes não estava assim, isso começou realmente a acontecer agora com o Covid, no isolamento, talvez seja o reflexo do próprio isolamento social e do distanciamento social também das pessoas que a gente gosta. É uma questão, uma fase transitória, temporária. Então, assim, lembra que quando você quiser xingar, gritar, magoa, uhum. deixa marcas. E depois da Sim. palavra dita, vai ficar ali. Como é que eu vou resolver isso? Então, para um pouquinho, reflete, pensa sobre aquilo que eu estou falando. E se eu não tenho mais condições de conversar, é como eu falei, procura um profissional para ver o que pode ser feito. Mas essa pessoa não aceita fazer terapia de casal. Então, faça você. Uhum. Que pelo menos um Sim. compreendendo como funciona, um compreendendo qual é o movimento daquele casal, daquele ciclo que está acontecendo ali para poder quebrar isso, já faz toda a diferença, que é a questão da inteligência emocional. É eu entender o que está Uhum. acontecendo e dizer, não, peraí, eu não quero mais brincar disso. Vamos cortar isso daqui e vamos reformular.
é ressignificar. Sem sombra de dúvida. E é esse desafio da pandemia, né, Ediane, como a gente começou falando, né, ele traz à tona muitas coisas que já existiam outras, mas às vezes não, por ser uma situação atípica, muito estressante, que gera muito medo, muita ansiedade, muita insegurança, muito estresse, né, acaba que deixa todo mundo com uma carga emocional muito grande, que já é desafiador a gente lidar com a nossa carga e a gente também tem que lidar com a carga do companheiro e da companheira, e isso necessariamente afeta a relação, né? Então, é importante da gente poder, que nem a Márcia colocou, desse auto-refletir, desse a gente se conhecer e chegar ao momento de perceber, como você falou, você já se comunicar para o seu parceiro, para sua parceira, que você está num momento que você está mais TPM, que você está mais preocupado, mais ansioso, né? E de repente ficar mais reclusa e evitar. A Janaína falou que ela procura já pedir desculpas antes das patadas. Ela já, É uma boa. né, já previne, ó, se eu te der uma patada, você já sabe por quê. É uma boa também, é uma boa tática, né? Já pedi desculpas antes. E isso é importante, tá? Eu lembrei de outra questão importante, tá? Não pode ser igual criança, quando aprende a função da palavra desculpa. Por quê? Tem muitas pessoas, não estou dizendo que seja o caso dela, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes na relação, o outro começa ali a dar uma patadinha, né? Dar uma alfinetada, é grosseiro, ríspido, ai, desculpa. E aí entra o quê? Numa frequência do desculpa. E eu digo, gente, aí não dá. Então, uma coisa assim, é eu ter uma atitude, uma ação, perceber que eu realmente fui além e chegar, olha, você me desculpa, realmente fez isso e isso. Outra coisa é eu virar uma rotina e eu pedir desculpas achando que tudo tá ok. Uhum. E que Virar o outro da tem que exceção à aceitar. regra, né? Uhum. Que é igual como eu brinco quando a criança descobre a função, que ele faz coisa errada, te olha, desculpa. Não, não é. Sim, Né? com certeza. Com certeza. Outra coisa também, né? Na China, gente, a palavra crise quer dizer oportunidade. Então, assim, vamos criar oportunidades nesse momento para o casal. Uhum. Oportunidade de estarem mais juntos, oportunidade de olharem para o outro, né? Ser criativo. O que que significa? Jogar, criar jogos dentro de casa, cozinharem juntos, sabe? Cozinhem comida para congelar para a semana, para o mês inteiro, para o ano inteiro, né? Porque já faz 90 dias que a gente está no isolamento, então. Ó, criar jantar romântico, ó. Botar aquelas velas guardadas para fora, né? Quem gosta, né? Quem curte. Botar, né? Preparar um prato favorito do companheiro da companheira. Ou se também se não der, né, Diane? Faz os petiscos mesmo. O importante é ter um momento de qualidade, né? Exatamente. E assim, é o quanto que as pessoas que estão assistindo, né, eu pergunto para você, o quanto que você para no seu dia para olhar o seu comportamento? É o quanto que você para também para ver o que você está fazendo, o que você está emitindo. Porque é muito fácil eu apontar e falar para o outro, mas qual o momento em que eu paro para ver o que eu estou fazendo para aquela pessoa que está comigo? Porque às vezes a gente só coloca o outro, tá, mas e o eu? É aquela história do dedinho, né? Quando a gente aponta, três estão voltados Isso pra aí, gente, né? exatamente. É isso. Então, assim, é parar e realmente se questionar. Caramba, se eu falar isso, se fosse ao contrário, eu gostaria de ouvir isso dessa forma, dessa maneira? Uhum. Então, às vezes, que aí entra a questão do semáforo, né? Eu parar, eu pensar e será que eu devo falar? Será que realmente eu devo estar colocando isso para essa pessoa? Será que ele não vai entender mal? Será que eu realmente quero falar? Será que eu não vou me arrepender? Será que isso não vai magoar? Será que isso não vai trazer consequências para a relação? Então, Uhum. é o ter empatia, exatamente, o que a Jana colocou ali, é o ter empatia, parar e refletir. E isso, gente, as pessoas não param mais para pensar. As pessoas, elas, é como se elas estivessem sem filtro. Não, Uhum. Sim, tá? total. Você falou de Focar. jogos, né? Os Isso, jogos é muito legal porque é um momento de diversão, né, Ediane? E aí, quando a gente se diverte e em companhia do parceiro e da parceira, a gente está relaxando juntos.
Tá descontraindo, liberando essa tensão que a gente está carregando por esse momento, né, de pandêmico aí. Então, jogar é uma ótima estratégia, né? Ajuda a rir, libera a serotonina dos quartetos da E felicidade, né? outra coisa, aproveitar para namorar o que tinha de casais que eu recebia com a desculpa, ou desculpa a maneira de falar, tá, gente? Colocando assim, porque eu tô muito cansado, eu tô muito cansada, porque na hora a gente faz isso, 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 chega em casa, tem isso, isso da casa para fazer, então quando a gente vai pensar em namorar, já cansa, e dorme os dois. Uhum. Namora, gente, mas não é pra namorar furrequinha, não, namora com vontade, tá? Usa o espaço da casa, seja criativo. Então, assim, namora, beija realmente na boca, tá? Porque que isso une o casal. Faz com que o casal esteja ali presente, em contato um com o outro. Tá? Então, assim, de repente namorar aquela coisa que às vezes namorava, a Jana, fazer aquela coisa que namorava, às vezes, né, que tinha ali a relação, às vezes, não tão como gostaria, às vezes rápida, ou então aquela coisa meio assim, meio aqui. Não, agora você tem tempo, gente, para isso. Você tem tempo, né, pro toque, para ir esquentando, até explodir o caldeirão. Então, assim, aproveita para isso também, tá? Tanto que nós estamos tendo várias notícias de pessoas, né, grávidas agora, né, nesse tempo de isolamento. Eu digo, por que será? São pessoas que estão aproveitando o tempo. Sim. Estão aproveitando esse momento de pandemia para reinventar a relação, né, Ediane? Para se aproximar, Exatamente. fortalecer o vínculo afetivo, né? Explorar mais o sexo em outras esferas aí, né? Usar a criatividade, inovar na relação sexual. E assim, e quando eu falo namorar, não necessariamente só o sexo, mas a questão da carícia, da troca, do Uhum. quanto que eu, Do do toque, quanto né? que eu conheço o corpo do meu parceiro. Muitas pessoas não sabem, gente, aonde que o parceiro gosta de ser tocado, aonde gosta de ser acariciado, qual é o ponto fraco, não, isso aqui você não toca. Tem pessoas que não sabem. A Beth, além de faxina na casa namorada, precisa no momento de honra. Vamos trabalhar o exercício também da tolerância, né? Então, assim, que a tolerância também vale a pena, a gente, né, para facilitar na comunicação, tá? Outra coisa que eu queria trazer aqui, que é algo que eu estou percebendo muito nos atendimentos e até acompanhando nas redes sociais, o uso do celular. Então, assim, tem casais que às vezes estão juntos e estão no celular, cada um no seu canto, no celular. Não. Até isso tem que marcar, que aí entra naquela questão que eu falei lá no início do que do quanto que nós negociamos, é a negociação do tempo. Porque se eu trabalho e o outro também trabalha, se tiver como trabalhar, ambos em home office, né? Se tiver como cada um trabalhar no seu espaço distante, né, um no quarto, outro na sala, por exemplo, que bom, bacana. Se não tiver como, a gente mora num conjugado, ok, como eu falei, um fica lá na cozinha e outro fica então na cama. É o mesmo espaço, mas são meio que estruturas, vamos colocar assim, diferentes. E o celular limitar o uso dele. Porque as pessoas, às vezes, no momento que tem para ficarem juntos, estão com o celular. E o celular acaba também distanciando o casal nesse momento. Tem hora para tudo, né, Ediane? Tem hora da individualidade de cada um e hora do momento a dois, e hora de estar no celular, e hora de estar ajudando na casa, dividindo as tarefas e cuidando dos filhos. Tem muito casal que tem filhos. Tem rotina tripla, né? Home Essa questão office. dos filhos, isso desculpa te cortar, mas essa questão dos filhos também é válido, né? O casal também conversar. E dependendo da idade dos filhos, também colocar os filhos para ajudar dentro de casa. Né? E aí, Com mas o meu certeza. filho tem 3 aninhos, ele já pode fazer alguma coisa, guardar os brinquedos, juntar a roupinha dele do banho e colocar no cesto, coisa simples. Não vai morrer por isso, tá? E tem Então, criança que fica assim, super feliz, né, Ediane? Vem ajudar a sim, mamãe. Criança sim. super vai feliz e contente. Eu brinco assim, a gente não vai morrer por isso, por quê? Porque tem muitos pais às vezes, que acham que isso não, meu filho não pode fazer. Não, sim, você está ajudando o seu filho, você está ensinando o seu filho ali ter responsabilidade, se comprometer com alguma coisa. Então, assim, quem tem filho, é bacana fazer o quê? Uma reunião familiar.
De repente, antes você conversa com o teu parceiro, diz, olha, vamos fazer uma reunião familiar para dividir as tarefas, o que que você acha que a gente pode dar para quem tem 1 ou 2 filhos, enfim, já negocia, meio que faz uma pré-negociação antes com o teu parceiro, e aí na hora que for passar para a família, simplesmente só explora ali, explana o que pensar e aí simplesmente só bate o martelo para cada um ali o que fica combinado e se for o caso troca por semana, faz de cada 15 dias um rodízio, mas tem que ser todo mundo realmente participar, que é para não ter os conflitos e nem um da família sobrecarregar e entrar aí numa doença e principalmente numa psicossomatização. Acho que a Dora colocou no finalzinho que eu não consegui ver o que ela comentou. O meu disse que estava e fugiu. Prestando atenção, foi só falar no celular, gritou. Viu, né, Dora? É ótimo, é bom que aí, ó, já fica um ajudando o outro. Olha as dicas, né? Para a gente poder se ajudar na relação. A gente está se caminhando para o final, Ediane. Sim. A gente sabe que esse momento de pandemia é extremamente desafiador, né? Exige muito da gente individualmente, imagine quanto casal, quanto família, né? Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente se propõe a superar esses desafios, obstáculos que a pandemia está trazendo para a gente com certeza, uma hora a pandemia vai acabar, como tudo na vida acaba e passa, tudo é temporário, nada dura para sempre. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais forte como pessoa e como casal também, se for o caso da decisão de ambas as partes decidirem atravessar esse momento aí juntos, né? Mas só o fato de cada um de vocês estarem aqui, né? Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês decidiram estar aqui numa live que está falando de relacionamento a dois no momento de isolamento social. Então, isso já merece uma salva de palmas para cada um, de reconhecimento. Vocês estarem aqui querendo compreender, aprender novas estratégias, repensar a relação, o que eu posso fazer para contribuir, né, para esse momento difícil, para mim, para o meu companheiro, minha companheira, para a nossa relação enquanto casal. Então é importante a gente poder olhar para isso, para esse momento, que é uma oportunidade da gente se ajudar, né? Enquanto pessoa, se ajudar enquanto casal, para que a gente saia daqui de uma forma, né, desse momento de pandemia bem diferente. Isso aí, Jana, eu vou botar palminha para vocês. Ediane, para encerrar, você gostaria de falar alguma coisa para a gente fechar? Então, eu tenho aqui uma recomendação de livro, tá? Esse livro aqui é bem bacana, que é, aqui ó, Diferenças Reconciliáveis, tá? Esse livro, ele é tanto para profissional quanto para pessoas que não precisam, tá? Ele é de 3 professores que escreveram, um que é da Universidade da Califórnia, de Washington e de Miami, tá? Então, assim, é uma escrita bem simples, bem objetiva e dá várias dicas. Daí eu, particularmente, também utilizo ele para o consultório, tá? Então, assim, vale a pena ter, tá? Então, eu tô colocando esse aqui porque esse aqui, ele é de uma maneira geral, ele não é específico para a psicologia, tá bom? Legal. Eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho. Eu tentei sintetizar e ser bem clara e bem objetiva, porque é um tema que não é fácil de ser falado assim numa live, porque às vezes as pessoas esperam, tem uma expectativa de alguma coisa, mas a gente vai de acordo com aquilo que vai surgindo, daquilo que vai sendo oferecido aqui nos comentários, na live, enfim, para poder realmente trilhar ali uma coisa bem, bem alinhada. Então, assim, eu agradeço muito, gostei muito também, espero que eu tenha respondido algumas dúvidas de algumas pessoas e caso alguém esteja precisando de um facilitador, é só entrar em contato comigo, tá bom? Que a gente conversa. E estamos aí para isso, para o tempo todo estar conversando, estar trocando, que é o mais importante de tudo é isso, né? A gente tá aberta, né? Sim, com certeza. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui, ter topado o desafio, você ter agregado, contribuído, né, ajudando as pessoas a esclarecerem, a compreenderem melhor, falando de pontos importantes da relação a dois, né?
contribuindo também com algumas dicas para que elas possam se permitir experimentar também, quem já não faz, né? Estão falando para você repetir o nome do livro, Diane. Eu vou colocar aqui, diferenças. Tá, ela vai escrever aí para vocês. Então, obrigada mais uma vez, Ed, muito bom. Obrigada a cada um pela presença, pela participação de vocês. Queria sempre reforçar o pedido aí. Se tiverem gostado, feito sentido, deem o feedback de vocês, escrevam no comentário do vídeo que eu espero conseguir salvar. Ai, de tirar foto. Sim, vamos tirar. Eu já esqueci daqui, eu tô de olho no canal, eu tenho o cronômetro daqui. Mas, assim, é importante vocês darem o feedback de vocês, porque quando a gente salva o vídeo e vocês vão lá e colocam, né, o que é feedback? É escrever o que vocês acharam da live, né? O que vocês entenderam que foi importante para vocês, de que forma que agregou, porque isso também serve de incentivo para pessoas que não estão aqui ao vivo, mas que de repente passa assim, vê, estão falando sobre isso, foi legal para fulano, ciclano, beltrano, de repente pode ser que seja bom para mim. E o conteúdo dessa live, dessa conversa que a gente fez, a gente sabe o quanto que ele está sendo importante hoje em dia, nesse momento difícil, delicado, mas que é uma oportunidade da gente também se permitir fazer diferente, aproveitar esse momento para aprender estratégias novas, né? Então o feedback de vocês, gente, é muito importante. Não só a curtida, mas escrever mesmo nos comentários e se vocês tiverem gostado, compartilhar o vídeo com outras pessoas, mandar para outras pessoas que vocês entendam que poderiam se beneficiar também dessa conversa, tá bom? Então vamos colocar coraçãozinho. Ô, Johnny, não saia! Olha que eu bati o foto e saiu! Vamos colocar coraçãozinho para tirar foto. Vamos coraçãozinho subindo, eu vou bater, hein? Acho que o seu comentário, Aê, agora sim! Isso aí! Aê, lindos! Gente, gratidão. Nossos canais estão abertos, o meu da Ediane, né? A gente tô vendo sempre a Ediane também, assim como eu, toda semana fazendo lives, ajudando, se empenhando ao máximo de levar conteúdo, ajudar nesse momento tão difícil aí as pessoas. Então, muito obrigada, gratidão mais uma vez. Um beijo no coração de cada um e sigamos aí fortes, aprendendo, se permitindo fazer diferente para a gente se reinventar e a gente passar por esse momento aí muito mais forte de quando a gente começou. Tá bom? Isso aí. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Valeu. Obrigada, gente. Um beijo. Gratidão. Tchau, tchau.